5. Concentre-se nos fundos de custo menor. Quanto mais os administradores tomam, menos os investidores ganham. Quase todos os especialistas em fundos, os consultores de investidores, a mídia financeira e os próprios investidores dependem fortemente, na verdade, quase devido à falta de outras informações, de selecionar fundos com base no seu desempenho passado. Mas, embora o desempenho passado informe o que aconteceu, não pode informar o que acontecerá. De fato, como você verá mais tarde, a ênfase no desempenho do fundo, além de não ser produtiva, é contraproducente. Nosso próprio bom senso, bem no fundo, informa, o desempenho vem e vai. Mas existe um fator poderoso que molda os retornos dos fundos, com frequência ignorado, que é essencial conhecer. Você pode ter mais sucesso na seleção de fundos vitoriosos, concentrando-se não na efemeridade inevitável do desempenho passado, mas em algo que parece perdurar para sempre, ou mais justamente, um fator que tem persistido em moldar os resultados dos fundos no decorrer da longa história do setor. Esse fator é o custo de possuir fundos mútuos. Os custos duram para sempre, o desempenho do fundo vem e vai. Os custos duram para sempre. Quais são esses custos? O primeiro e mais conhecido é a taxa de despesas do fundo, que tende a mudar pouco com o tempo. Embora certos fundos reduzam suas taxas com o crescimento dos ativos, as reduções costumam ser significativamente modestas para que os fundos de alto custo, taxa média de despesas dos fundos do decil de custo maior, 2,40%, tenham a tendência a permanecer de alto custo. Os fundos de custo menor tendem a permanecer de custo menor, taxa média de despesas no quarto decil, 0,98%. E os poucos fundos de custo muito baixo tendem a permanecer de custo muito baixo, taxa média de despesas no decil de custo menor, 0,32%. Os fundos de custo médio no quinto e sexto decis, 1,10% e 1,24%, também tendem a persistir nessa categoria. O segundo grande custo da posse de fundos de ações é a comissão de venda paga em cada compra de ações. O peso das comissões de vendas é quase invariavelmente ignorado nos dados publicados, embora também tenda a persistir. Fundos com comissão raramente tornam-se sem comissão, e vice-versa. Não me recordo de nenhuma grande organização de fundos fazendo a conversão imediata de um sistema de distribuição com comissão para um sem comissão desde que a Vanguard deu esse passo inédito. Muito tempo atrás, em 1977, o uso de comissões iniciais diminuiu nos últimos anos, muitas vezes substituídas por comissões distribuídas, que aumentam fortemente as taxas de despesas do fundo. Por exemplo, a classe de ações oferecidas por um dos maiores distribuidores de fundos mútuo se incluía uma comissão inicial de 5,75% em 2016 e uma taxa de despesas de 0,58%. O distribuidor agora oferece uma nova classe de ações T de seus fundos, incluindo uma comissão inicial de 2,5% mais um custo de comercialização anual adicional de 0,25% por ano que precisa ser pago enquanto o investidor possuir as ações. Essa taxa anual aumenta as taxas de despesas do fundo para cerca de 0,83%. NDOA. O terceiro grande custo com que arcam os investidores nos fundos é o da compra e venda de títulos mobiliários da carteira. Essas transações custam dinheiro. Estimamos que os custos de rotatividade sejam de cerca de 0,5% em cada compra e cada venda, significando que um fundo com 100% de rotatividade da carteira repassaria um custo para os acionistas de cerca de 1% dos ativos ano após ano. De maneira semelhante, uma rotatividade de 50% custaria cerca de 0,50% por ano dos retornos do fundo. Uma rotatividade de 10% reduziria o custo para 0,10% e assim por diante. Regra prática: presuma que os custos de rotatividade de um fundo equivalem a 1% da taxa de rotatividade. Em 2016, as compras e vendas de títulos mobiliários das carteiras de fundos mútuos de ações totalizaram 6,6 trilhões de dólares, equivalentes a 78% dos ativos médios dos fundos de ações, de 8,4 trilhões de dólares. O custo de todas essas transações, com frequência entre concorrentes, atingiu algo como 66 bilhões de dólares, igual a 0,8% por ano dos ativos dos fundos. Os custos são grandes e com frequência ignorados. A maioria das comparações entre os custos dos fundos enfoca somente as taxas de despesas informadas e uniformemente descobre que custos maiores estão associados a retornos menores.
Esse padrão vale não apenas para os fundos de ações como um grupo, mas para cada uma das 9 caixas de estilo Morningstar, fundos de alta, média e baixa capitalização classificados por sua vez, em 3 grupos de objetivo: crescimento, valor ou misto. Embora poucas comparações independentes levem em conta o custo adicional da rotatividade da carteira do fundo, existe um relacionamento semelhante. Os fundos no quartil de menor rotatividade têm sistematicamente superado o desempenho daqueles no quartil de maior rotatividade, para todos os fundos de ações como um grupo e em cada uma das 9 caixas de estilo. Adicionar esses custos de rotatividade estimados à taxa de despesas de cada fundo transforma a relação entre custos e retornos dos fundos em pura dinamite. Levando em conta ambos os custos, constatamos que os custos anuais totais dos fundos de ações ativamente geridos variam de 0,9% dos ativos, no quartil de custo menor, a 2,3% dos ativos, no quartil de custo maior, como mostra a figura 5.1. Esse exercício ignora as comissões de vendas e, portanto, exagera os retornos líquidos obtidos pelos fundos de cada quartil. Os custos importam. E muito, os custos importam. A figura 5.1 mostra uma diferença de 1,4% entre a taxa média de despesas dos fundos no quartil de custo maior e no de custo menor. Esse diferencial de custo explica em grande parte a vantagem dos retornos entre os fundos de custo menor em relação aos de custo maior. Durante os últimos 25 anos, o retorno anual líquido médio dos fundos de custo menor foi de 9,4%, enquanto o dos fundos de custo maior foi de apenas 8,3%, uma melhoria do retorno obtida simplesmente pela minimização dos custos. Observe também que em cada um dos quartis dos fundos, quando somamos de volta os custos dos fundos aos seus retornos líquidos informados, os retornos anuais brutos obtidos em cada categoria são praticamente idênticos. Esses retornos brutos, antes dos custos, incluem-se em uma faixa estreita, 10,6% para o quartil de custo maior e 10,3% para o quartil de custo menor, exatamente o que poderíamos esperar. Em cada quartil, os custos representam, essencialmente, todas as diferenças nos retornos líquidos anuais, obtidos pelos fundos. Existe outra diferença importante. À medida que os custos aumentam, o risco também aumenta. Usando a volatilidade dos retornos anuais como indicador de risco, os fundos de custo menor correram um risco bem menor. Volatilidade média de 16,2%, do que seus correspondentes de custo maior, 17,4%. Quando levamos em conta essa redução do risco, o retorno anual ajustado ao risco do quartil de custo menor chega a 8,9%, 1,5 ponto percentual a mais do que o retorno ajustado ao risco de 7,4% do quartil de custo maior. A magia da capitalização de novo. Essa vantagem anual de 1,5% no retorno ajustado ao risco pode não parecer muito. Mas, quando capitalizamos esses retornos anuais ao longo do tempo, a diferença cumulativa atinge proporções desconcertantes. O retorno capitalizado para o período é de 855% para os fundos de custo menor e 632% para os fundos de custo maior, um aumento de mais de 35%, superioridade resultante quase inteiramente do diferencial de custos. São as regras implacáveis da humilde matemática. Em outras palavras, o valor final dos fundos de custo menor multiplicou o investimento original mais de 8 vezes, enquanto os retornos do quartil de custo maior multiplicaram seu valor por cerca de 6. Com certeza, pescar no laguinho de baixo custo deveria melhorar seus resultados, e de novo por uma ampla margem. De novo, sim, os custos importam. Estaremos exagerando a importância dos custos dos fundos? Acho que não. Os próximos poucos parágrafos de um respeitado analista da Morningstar confirmam minhas conclusões. Se existe algo em todo o mundo dos fundos mútuos de que você pode ter certeza, é que as taxas de despesas o ajudam a tomar uma decisão melhor. Em todos os períodos e pontos de dados individuais testados, os fundos de baixo custo superaram os de alto custo. As taxas de despesas são fortes indicadores do desempenho. Em cada classe de ativos, ao longo de todos os períodos, o quintil mais barato produziu retornos totais maiores do que o quintil mais caro. Os investidores deveriam tornar as taxas de despesas um teste básico na seleção de fundos. Elas ainda são os indicadores de desempenho mais confiáveis.
Comece focando os fundos no quintil ou nos 2 quintis mais baratos e você estará no rumo do sucesso. Baixos custos e fundos de índice. Mas, se você for persuadido pela afirmação poderosa de que, sim, os custos importam, e decidir se concentrar no grupo de fundos de custo menor, por que limitar a busca aos fundos ativamente geridos? Os fundos de índice tradicionais, TFS, tiveram os menores custos entre todos, com despesas médias de apenas 0,1% durante esse período. Sem nenhum custo de rotatividade mensurável, seus custos totais foram de apenas 0,1%. O retorno bruto do fundo de índice S&P 500 foi de 9,2% por ano, o retorno líquido, de 9,1%. Com um risco inferior ao de quaisquer dos 4 quartis de custos, volatilidade de 15,3%. Seu retorno anual ajustado ao risco também foi de 9,1%, um ganho cumulativo que deixou o fundo de índice acima até dos fundos do quartil de custo menor, por 0,2% ao ano. Se os administradores não pegam nada, os investidores recebem tudo, o retorno do mercado. Cuidado! O retorno anual ajustado ao risco do fundo de índice de 9,1% nos últimos 25 anos é ainda mais impressionante, já que os retornos dos fundos de ações ativos são exagerados, como sempre, pelo fato de que somente os fundos suficientemente bons para sobreviver a décadas são incluídos nos dados. Ajustados a esse viés da sobrevivência, os retornos do fundo de ações médio cairiam de 9,0% para estimados 7,5%. Além disso, selecionar o fundo de índice eliminou a necessidade de procurar aquelas raras agulhas no palheiro do mercado representadas pelos poucos fundos ativos com desempenho acima da média, na esperança muitas vezes frustrada de que suas trajetórias vitoriosas continuarão nas décadas seguintes. Como sugere a Morningstar, se os investidores pudessem depender de um único fator para selecionar os fundos com melhor desempenho no futuro e evitar aqueles com desempenho pior, esse fator seriam os custos dos fundos. A realidade dificilmente poderia ser mais clara. Quanto mais os administradores e corretores pegam para si, menos os investidores ganham. De novo, se os administradores e corretores não pegam nada, os investidores recebem tudo, a saber, o retorno total do mercado de ações. Não acredite apenas em mim. Em 1995, Tyler Mathisen, agora editor-geral do Business News do CNBC, merece o crédito por ser um dos primeiros jornalistas, se não o primeiro, a reconhecer o papel importante dos custos dos fundos mútuos, taxas de despesas, custos de rotatividade e impostos desnecessários, em erodir os retornos fornecidos aos acionistas. Mathisen, então editor executivo da Money, admitiu a superioridade do fundo de índice de baixo custo, baixa rotatividade e eficiência fiscal. Por quase 2 décadas, John Bogle, o presidente de língua afiada do Vanguard Group, pregou as virtudes dos fundos de índice. Essas carteiras enfadonhas que visam igualar o desempenho de um barômetro do mercado. E por grande parte desse tempo, milhões de investidores em fundos, sem falar em dezenas de jornalistas financeiros, inclusive este, basicamente o ignoraram. Com certeza, reconhecemos os méritos intrínsecos dos fundos de índice, como baixas despesas anuais, já que esses fundos mantêm a rotatividade no mínimo, custos de transação ínfimos. Além disso, como os administradores de fundos de índice convertem os lucros dos papéis em ganhos realizados com menos frequência do que os capitães dos fundos ativamente geridos, os acionistas pagam menos impostos por ano ao Tio Sam. Na verdade, essas 3 vantagens formam um trio tão impressionante quanto Domingo, Pavarotti e Carreiras. Bem, John, nós estávamos errados. Você venceu. Contentar-se com a média é bom o suficiente, ao menos para uma parte substancial das carteiras de ações e títulos de dívida da maioria dos investidores. De fato, com frequência, almejar retornos correspondentes a benchmarks, por meio de fundos de índice assegura aos acionistas uma chance acima da média de superar a carteira de ações ou títulos de dívida administrada típica. É o paradoxo do investimento em fundos hoje em dia. Perseguir a média é sua melhor tacada para terminar acima da média. Nós passamos a concordar com o às vezes irritadiço, sempre provocador executivo de fundos conhecido pelos admiradores e detratores como São John. A indexação deveria formar o núcleo das carteiras da maioria dos investidores. Então, a sua saúde, John. Você tem o direito de chamá-lo, como fez em um livreto que escreveu de O Triunfo da Indexação. Obrigado, Tyler.